está revolto e o mar não quer se acalmar quando as horas do relógio Alô, queridos irmãos da Primeira Igreja Batista em Éden. Nós estamos aqui para gravar esse momento de oração e, especialmente hoje, nós vamos ter a participação do pastor Samuel Mouta. Ele gravou um vídeo para o Atitude Radical, mas eu quero que esse vídeo também seja assistido por todos nós, membros da Primeira Igreja Batista em Éden. O pastor Samuel Mouta é um dos coordenadores da Junta de Missões Mundiais, e ele tem uma paixão pela obra missionária, e ele vai então trazer essa palavra a partir do coração de uma pessoa que está envolvida com a obra missionária, no caso, na Junta de Missões Nacionais. Eu quero ler um verso em Mateus capítulo 9, verso 36, que diz: vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Esse está sendo o nosso tempo em que as pessoas estão aflitas, exaustas, desanimadas, desesperadas. Nós estamos vivendo um momento muito difícil, é um momento difícil para todos nós, não importa se a pessoa é evangélica, se não é evangélica, se tem dinheiro, se não tem dinheiro, se mora debaixo do viaduto ou se mora numa cobertura. Todos estamos desesperados. E então nós estamos orando, clamando a Deus, e eu estou insistindo para que peçamos a Deus, para que Ele intervenha, para que nós possamos depois dizer: foi Deus quem fez isso, foi realmente uma intervenção divina. Deus atendeu às nossas orações. Nós temos alguns pedidos específicos, como hoje, esse é o momento em que nós estamos orando, é um culto de oração, e nós vamos orar, e em todos esses momentos eu tenho pedido oração. Então nós temos alguns pedidos que eles estão sendo repetidos. Por exemplo, nós devemos orar pelos grupos de risco. Nós temos aquelas pessoas que trabalham em serviços essenciais, especialmente o pessoal da área da saúde, pelos quais nós devemos glorificar a Deus, agradecer a Deus. Eles estão lá correndo riscos, mas eles estão trabalhando em favor da nossa gente, em favor dos enfermos, estão lá prontos a receber qualquer um de nós que precisa, que vier a precisar, quer seja pelo coronavírus ou não, mas eles estão lá. Então nós devemos louvar a Deus, agradecer a Deus pela equipe de médicos e funcionários que trabalham na área da saúde. Então, agradecer a Deus e pedir a Deus proteção para eles. Nós temos pessoas da nossa igreja que trabalham na área da saúde e estão infectadas ou estão com todos os sintomas de que estejam infectados. Então, nós devemos orar por eles, agradecer a Deus pelas vidas deles, mas também pedir a Deus misericórdia, que Deus restaure a saúde deles. Nós temos aqueles que já estão infectados, nós precisamos orar por eles. Nós temos que estar pedindo a Deus consolo pelas famílias enlutadas. Ontem recebi a informação de que um rapaz que foi da nossa igreja, o Silvio, veio a falecer. Então nós temos que orar pelo Silvio. Não é o Silvio Pereira, é um outro Silvio, mas ele veio a falecer. Então nós devemos orar pela família que está enlutada e pelas outras famílias também enlutadas. Suprimento, muitas famílias passando por necessidades, nós temos que pedir a Deus para suprir as necessidades dessas famílias. Aquilo que a igreja pode fazer, a igreja está fazendo. Aquilo que você pode fazer, você deve fazer. Aquilo que eu posso fazer, eu devo fazer. Mas nós devemos pedir a Deus para que Ele venha suprir as necessidades de todos, aqueles que estão no nosso radar, mas aqueles que não estão no nosso radar, está no radar de Deus. Deus tem ciência de todos aqueles que estão passando por privação, estão então com necessidades. Pedir a Deus também pelos relacionamentos nas casas, eu estou pedindo por isso. Nós sabemos muito bem que há famílias que têm dificuldades de relacionamento, há cônjuges que se relacionam muito mal, e nesse momento em que eles estão ficando dentro de casa, debaixo do mesmo teto, está sendo um momento de muita apreensão, um momento de muita resistência e um momento de muitos conflitos. Então nós precisamos pedir a Deus. Você conhece alguns casais que já vivem em conflitos, então peça a Deus misericórdia por esses casais. Se você puder, faça alguma coisa, talvez um contato, talvez uma intervenção
relação amigável, amistosa, aí pelo Zap, pelo uma mídia social, de forma que você esteja ajudando esse casal e ajudando essa família a passar por esse momento difícil. Nós precisamos continuar orando, suplicando a Deus pelo nosso querido Brasil. Vivemos um momento muito difícil. Nós estamos vendo as dificuldades lá em Brasília, os relacionamentos entre os três poderes. Então nós estamos vivendo um momento muito difícil. Nós precisamos pedir a Deus, porque eu não posso fazer nada, você não pode fazer nada e Deus pode fazer. Então nós precisamos clamar a Deus, pedir a Deus que Deus tenha misericórdia da nossa querida pátria. E Deus intervenha lá em Brasília e Deus abençoe a nossa pátria. Nós precisamos orar pelo nosso estado, no nosso caso aqui, estado do Rio de Janeiro, e cada um deve orar pelo seu estado, e nós precisamos orar pelo a nossa cidade de São João de Meriti, e cada um que está me ouvindo deve orar pelo seu município, pelos seus vereadores, os deputados do seu estado. Precisamos orar, pedir a Deus. Nós precisamos orar, precisamos nos colocar de joelhos, precisamos suplicar a Deus misericórdia. Então, nesse momento, hoje é culto de oração, é quarta-feira, mas em todos os momentos, em todos os dias, a nossa oração deve ser esta. E agora nós vamos ter um momento musical, nós temos músicas que estão gravadas, então vai ser colocada uma música, e depois nós vamos ouvir o pastor Samuel Mouta. Ele vai começar se dirigindo aos radicais, mas não importa, nós somos da Primeira Igreja Batista em Éden, uma atitude radical é da nossa igreja, então vamos ouvir a palavra do pastor Samuel Mouta. Ela vai durar alguns minutos e depois que ele terminar, eu quero pedir a você, separe um momento com a sua família e ore. É o momento do pequeno grupo familiar. Então você, com a sua família, ore. E se você não estiver reunido em família, de repente você está separado no seu quarto, então você não tem liderança na família, então separe esse momento, ajoelhe-se, fale com Deus, converse com Deus, e eu coloquei esses pedidos diante de você, mas há os pedidos que estão no seu coração. Então abra o teu coração diante do altar do Senhor, converse com Ele. Eu quero orar nesse momento. Nosso Deus e nosso Pai, Pai, obrigado pelo dia que o Senhor está nos dando, obrigado pelo fôlego da vida, obrigado pela proteção. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor sempre fez por todos nós. E nós glorificamos o Senhor por aquilo que o Senhor é. O Senhor é um Deus que nos ama, um Deus presente, um Deus que cuida de cada um de nós, um Deus que não nos descarta. Pai, muito obrigado porque nós somos importantes aos teus olhos. Muito obrigado por isso. Eu quero colocar diante do Senhor todos esses pedidos que eu coloquei aqui. Nós temos os idosos da igreja que também formam um grupo de risco. Eu peço que o Senhor esteja confortando a igreja. Pai, que o Senhor esteja dando esperança para todos nós, dando a certeza de dias melhores, dando a certeza da vitória. Pai, nos abençoe. E agora abençoe todos que vão estar nos acompanhando e vamos estar ouvindo a palavra do pastor Samuel. Dê que seja uma palavra abençoadora, Pai. A palavra dele é abençoadora, mas que todos nós possamos estar com os corações abertos, esperando receber uma porção da tua parte, Pai. Por isso eu peço, abençoe a todos e fale a todos através do teu filho, pastor Samuel Mouta, em nome de Jesus. Amém e amém. Quando terminar, então, você vai falar com Deus e que Deus te abençoe, te dê uma boa noite e continue protegendo e guardando a sua querida família, em nome de Jesus. Amém. Olá, queridos radicais, irmãos e irmãs queridos. Eu sou o pastor Samuel Mouta, sou membro da Igreja Batista Missionária do Maracanã e estou pastor interino numa igreja no interior do estado, lá no município de São Fidélis, Igreja Batista da Taboa. Sou missionário da Junta de Missões Nacionais e já passei aí pelo Atitude Radical. Que bênção! E eu quero me dirigir a você neste momento, porque nós estamos vivendo um tempo assim tão diferente, não é verdade? Tão inusitado. Todo mundo numa insegurança, o mundo vive em uma insegurança, um momento inimaginável. Olha, se no início do ano alguém dissesse para mim ou para você que fecharia todas as lojas, fecharia os aeroportos, olha, você veria tantos aviões parados no pátio, todos os voos cancelados no mundo inteiro,
provavelmente a gente não ia acreditar, porque é algo tão absurdo, tão diferente, é tão inusitado isso que está acontecendo. E isso gera assim, um clima de uma ansiedade, de uma inquietação e até mesmo desespero para alguns, depressão para outros, pavor para outros. E nós que somos servos do Senhor Jesus, nós que vivemos neste tempo, não de passagem, no sentido de que somos alheios aqui, somos de passagem porque somos peregrinos, mas estamos neste mundo para marcar o mundo e para fazer diferença neste mundo. E como então deve ser a postura, nossa atitude, nosso modo de viver durante esses dias de pandemia? Alguns perdendo o emprego, outros com seus pequenos negócios tão prejudicados, autônomos, sem poder trabalhar. Olha, irmãos, a gente fica muito nervoso, muito preocupado e muito inquieto com tudo isso. E um versículo da palavra de Deus que tem falado profundamente ao meu coração é o que está no Salmo 46, versículo 10. Quando no meio de tudo isso, eu leio a palavra do Senhor dizendo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. No momento em que as nossas capacidades de agir, de fazer, a gente confia muito na força do braço, na nossa inteligência, na nossa estratégia, na nossa capacidade. Eu corro lá e resolvo, eu faço isso, eu me jogo. Aí de repente eu me vejo de mãos atadas, de braços atados. Aí a palavra do Senhor diz: aquietai-vos. Aquiete o seu coração, meu irmão. Aquiete a sua mente. Aquiete a sua alma. Aquiete-se diante do Senhor. Aquietar aqui não é o sentido de fechar a boca, fazer silêncio. Não, não é isso. É mais a questão da quietude. Quietude do coração, quietude da alma. É o sentido de saber quem é que está no controle de todas as coisas. E por esta maneira, descansar a alma, descansar o coração, sabendo que Deus é Deus. Ou como diz aquele cântico, Ele continua sendo Deus. Por isso o salmista diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O nosso Deus é soberano sobre todas as coisas. O nosso Deus é poderoso. O nosso Deus é onisciente. Preste atenção, nós fomos surpreendidos com esta notícia. Jamais poderíamos imaginar uma situação como esta. Deus jamais é surpreendido com coisa alguma. Isso já estava na agenda de Deus, já estava contemplado no projeto de Deus. Não estou dizendo que Deus projetou isto ou que Deus permitiu isto. Vou deixar essa discussão aí para outro, tá? Mas o fato é que Deus não foi surpreendido nessa circunstância. Por isso ele diz para mim e para você: aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. Agora como é que continua o verso? Continua assim: nós que somos missionários, preste atenção. Ele diz: serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Quando eu vejo os noticiários das grandes nações, as potências mundiais, a Europa, Itália, Espanha, França, Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos, Japão, Coreia, as nações, Brasil, as nações em desespero, as nações sem ter a quem recorrer. O plano econômico não é suficiente, os grandes cientistas não têm a resposta, os melhores hospitais não atendem às demandas, as grandes empresas não sabem o que fazer. Só há um a quem recorrer: o Senhor dos Exércitos.
Eu ouvi alguém dizer, eu não lembro quem, mas eu achei fantástica essa frase, que diz assim: tá difícil ser ateu nesses dias. Tá difícil ser ateu, porque a ciência não tem resposta, a economia não tem resposta, a riqueza não tem resposta. Há uma necessidade de Deus. E aí a gente vê aquelas nações arrogantes. A Europa, não é aquela Europa da reforma, dos puritanos, do grande movimento missionário de William Carey, a grande Alemanha de Lutero, a grande Inglaterra de Spurgeon, de Wesley. Não. Estamos falando de uma Europa pós-cristã, uma Europa ateísta, uma Europa que zomba de Deus, zomba da Bíblia, zomba da fé, zomba dos cristãos. Uma Europa que se afastou de Deus. E agora a gente vê esta mesma Europa de joelhos, clamando porque não há outro a quem recorrer. E nós vemos nisso Deus sendo exaltado, especialmente entre os soberbos, arrogantes, que se achavam autossuficientes e que agora estão buscando a Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Por isso o Senhor diz: aquietai-vos, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu não sei quanto a você, mas eu estou esperando, ao final de tudo isso, que o Senhor será exaltado entre as nações, sobre a terra, em nosso país. O Senhor será exaltado. Estou me preparando para a colheita. Estou me preparando para uma grande colheita, porque o meu Senhor, o Deus Todo-Poderoso, está no controle, está agindo e será exaltado. Que nós, seu povo, seus missionários, suas igrejas, pastores, diáconos, líderes de embaixadores, líderes de criança, líderes de mensageiro, líderes de juventude, que nós saibamos buscar a esse Deus, descansar nele, confiar nele, aquietar a nossa alma nele, sabendo quem ele é, e preparando os celeiros para a grande colheita de almas que Deus nos dará. Que Deus nos abençoe, queridos. Um abraço, fique na paz do Senhor Jesus. Demoram a passar, muitas vezes não consigo os teus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender.